E aí, pessoal, e Romildo Bolzan falou a Band e disse muita coisa. PDT, Renato, TT, reforços, Grenal, desfalques. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, antes fique com a Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não rende na poupança? Pois aqui vai render. Primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. Golden Token Brasil. Entre agora na descrição do vídeo e veja a promoção Grenal. Isso mesmo, até o Grenal do dia 23, lá na Arena, tem promoção na Golden Token Brasil. Não perca a oportunidade. Agora na descrição tem tudo muito explicadinho ali, entre e seja também Golden Token Brasil, lucrando todos os meses. Gente, Romildo Bolzan falou agora à tarde para a Rádio Bandeirantes. Essas entrevistas pré-Grenal, elas normalmente têm esse componente. Falou com o presidente Romildo, falou com o presidente Alessandro Barcelos, mas no caso do Grêmio, isso tem muita coisa para dizer. Por quê? Porque hoje, no final da manhã, por exemplo, o PDT, partido do presidente Romildo Bolzan, fez uma campanha na internet dizendo queremos Romildo, quero Romildo, numa campanha de adesão para a candidatura do presidente Romildo ao governo do estado. De novo. O presidente Romildo já deve ter desmentido isso umas 100 vezes. Mas essa é uma insistência do PDT que chama a atenção até de quem ouviu o presidente Romildo e disse, deu desse assunto, né? O PDT hoje está prejudicando o presidente Romildo. O presidente Romildo tem uma pauta interessante, ele falou sobre isso hoje na Band. Ele disse, a minha pauta é o Grêmio, eu tenho que ficar em 2022 no Grêmio para resolver as questões. Mas não, o PDT insiste. Eu estou curioso para saber, porque o PDT deveria perguntar para o presidente o que nós perguntamos. Presidente, e aí? Não vou. Se não vai, não faz campanha. Mas pelo amor de Deus, olha, ou vai ter uma reviravolta, o que seria um escândalo em todos os aspectos, que o presidente já falou 100 vezes, ou o PDT está dando um tiro no pé, ou um tiro no presidente Romildo Bolzan, porque não tem cabimento, mas a campanha está posta, você viu ali na imagem da capa. Esse é o primeiro ponto, PDT. PDT e a candidatura, a insistência na candidatura do presidente Romildo Bolzan ao governo do estado. E aí a gente chega na entrevista de Renato Portaluppi. Gente, o que eu sei da entrevista do Renato é que ela pegou muito mal internamente. O Grêmio se incomodou com a entrevista do Renato. Muitas pessoas se incomodaram, se chatearam. Essa história de eu tinha a chave do CT, eu fazia, comigo não tinha problema. Ela foi muito mal, internamente ela entrou como uma bomba, no sentido até de decepção. E o presidente Romildo Bolzan fez duas frases na entrevista para a Band. Ribeiro Neto, Diogo Rossi, Sérgio Boas, que montaram a entrevista, olha, muito forte as duas frases, do jeito do presidente, com a habilidade peculiar do presidente Romildo Bolzan. A primeira foi a seguinte: como eu conheço o Renato, vou deixar como mais uma de suas falas, vamos dizer assim, polêmica. Como eu conheço o Renato, vou deixar como mais uma de suas falas. Polêmica. Se ele não conhecesse bem o Renato, talvez ele dissesse outra coisa. Só que em cima dessa frase, ele diz outra. Não tenho essa intimidade toda que imaginam em relação a Renato. O presidente pela primeira vez mostrou descontentamento, incomodação. E acho natural que ele faça isso, porque não dá para deixar desse jeito. Mas essa é a frase, esse é o posicionamento, e a gente está aqui para lembrar. Não tenho essa intimidade toda que imagino, diz o presidente Romildo Bolzan. Dito sobre Renato, nós chegamos em TT.
E o presidente minimizou as possibilidades do TT jogar no Grêmio, né? Ele tratou até como um assunto secundário. Se eu não sei nem o time que está comprando o TT, como tu quer que eu avance em alguma coisa aqui? Lembrando que o TT está sendo negociado do Shakhtar para outro grande clube na Europa e por isso o Grêmio tem aí alguma chance de tê-lo 3 meses atuando por aqui. Mas o presidente resolveu tratar esse assunto de forma quase paralela, dizendo o seguinte: o que eu sei é que ele está sendo vendido para um time da Europa. É só o que ele sabe, tratou de uma maneira, olha, quase tipo, eu tô ouvindo aí, mas não tem nada a ver com a relação que a gente tem com esse momento do Grêmio. Então, tratou de diminuir. A gente sabe que a negociação existe, a gente sabe que o Grêmio está esperando alguns movimentos para anunciar o TT. O presidente resolveu ir por um outro ponto e acho interessante que isso se discuta. E aí a gente chega no campo das contratações, porque o presidente garantiu que vai contratar. Quando perguntado sobre possibilidade, qual seria o tamanho do investimento, ele disse: o Grêmio tem crédito e espaço para comprometer algumas, se precisar fazer alguns créditos, algumas situações envolvendo reforços, se precisar fazer contratações. E acho interessante que o presidente posicione isso. Por quê? Porque a gente sabe que o Grêmio está se movimentando, mas a gente não viu os negócios ainda. O Grêmio, desde que o Denis falou que o Grêmio vai contratar 4 ou 5, chegou o Edilson. Aí tem a especulação do TT e tem outros negócios acontecendo. Mas a gente não sabe exatamente ainda o tamanho do investimento, quanto que o Grêmio vai fazer, quanto não vai fazer. Essa que é a realidade. Sobre o Grenal e os desfalques, ou possibilidades de desfalque. Eu quero sair do Beira-Rio bastante vivo para decidir na arena, disse o presidente Romildo Bolzan. O Grêmio vai jogar de forma muito reativa no Beira-Rio. O Grêmio não vai partir para cima do Internacional. O Grêmio não tem como fazer isso e vai ficar nessa situação. E aí a gente entra na questão envolvendo a estratégia de Roger e os reforços. Olha o que ele disse. Tenho para mim que o Roger vai usar todos que estiverem em condições. Se estiverem em campo, é porque estão recuperados. Indicando claramente a questão que a gente trouxe hoje no início da tarde, de que Ferreira dificilmente vai começar jogando. O Grêmio deve perder o Ferreira ou deve não ter o Ferreira desde o início. E essa frase do presidente, com toda a habilidade que ele tem para falar, ele acabou deixando passar a ideia de que alguns jogadores não estão recuperados ainda e por isso não estarão fora. Tenho para mim que Roger vai usar quem tem condição. Se estiver em campo, porque estão recuperados. Essa é a frase quando perguntado sobre a possibilidade do Grêmio não ter Ferreira. Esse que é um desfalque muito duro do Grêmio para o jogo deste sábado contra o Internacional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.